Boa noite para todo mundo, então. Vamos dar início à nossa última aula, tá, pessoal? Acabei de mandar para vocês, lá no nosso grupo, tá? O conteúdo que a gente vai ver hoje, tá? Então, ficou 2 conteúdos da aula passada e da aula de hoje, né? Os assuntos do trabalho da nossa segunda avaliação, tá? Como que vai funcionar? A gente conversou ontem já. Amanhã eu vou mandar para vocês, estou terminando de formular aqui. Amanhã eu vou mandar para vocês o trabalho, tá? Individual. E vocês têm até terça-feira, até o final do dia de terça-feira, para me devolver, tá? Vai valer metade da nota e a nossa primeira avaliação, que foi aquela prova online, vai ser a outra metade da nota, tá? Quem não fez a primeira avaliação, eu vou entrar em contato amanhã para fazer a segunda chamada, mas acredito que a maioria tenha feito, tá? Então, vou espelhar a minha tela para vocês aqui para a gente dar o início, então, ao último conteúdo. Sobre as aulas, tá, pessoal? Caso alguém tenha que recapitular. Hoje, eu vou postar a aula de ontem e a aula de hoje, que é os assuntos importantes referentes ao trabalho, tá? Vou postar também a aula de anteontem, que foi aquela que a gente refez a prova, tá? Mas aquela aula é referente à prova que a gente refez juntos, né? O conteúdo é a aula de ontem, dia 3, e a aula de hoje, dia 4, tá? Vamos lá, então. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Vou ampliar também. E diminuir aqui a tela de vocês. Ampliou para vocês aí? Sim? Então tá. Então vamos lá, gente. A gente falou, né? Começamos falando lá dos tipos de organização de trabalho, as primeiras organizações, né? As primeiras ideias que se teve, Taylorismo, Fordismo, né? Apesar de antigas, elas ainda são utilizadas, né? Claro que de forma adaptada, tá? Não porque as ideias eram errôneas, não, muito pelo contrário, elas ainda se aplicam. Mas porque faz muito tempo, a tecnologia era diferente, com isso teve que acontecer adaptações, tá? Um dos sistemas... Um dos sistemas, né? Que, de certa forma, utilizou aquelas teorias e hoje se aplica em várias empresas, principalmente quando a gente está falando de médio e grande porte, tá? É bem provável que alguns de vocês já trabalhem com isso de uma forma ou de outra, tá? É o sistema 5S. E é esse assunto que a gente vai falar hoje, então, como que funciona mais ou menos esse 5S, tá? A base dele, porque ele, para aplicar como um todo, né, leva um tempo, é complexo, mas a gente vai entender como é que é o sistema. Bom, o sistema 5S, deixa eu mudar meu slide aqui, tá? O sistema 5S é chamado também, né, de o sistema Toyota de produção, tá? É um programa, né, de melhoria comportamental, cuja principal característica é a simplicidade, tá? A teoria desse sistema, então, de produção, tá? É a simplicidade, mas também a organização, tá? Basicamente, porque são S's, né? Porque são 5 palavras japonesas e todas começam com S, tá? Então, as palavras em si, a pronúncia dela não é algo que nos interessa, mas sim a numeração dela, porque elas têm uma ordem a ser seguida. Então, é o primeiro S, segundo S, terceiro S, quarto S e quinto S, tá? Então, vamos lá. Deixa eu aceitar só os colegas que estão entrando. Olá, Pedro. Bom, o sistema 5S é um sistema simples, né, e inteligente. Conhecido também como sistema Toyota de produção. Tá? Então, a gente utiliza também just in time, né? Peças ok, quantidades ok, momento ok, tá? É uma relação, então, de qualidade alta com custo baixo, né? Isso é sempre que a gente procura em uma produção. Alta qualidade e baixo custo, né? Mas isso é difícil de conseguir sem um sistema organizado e eficiente, né?
A padronização dele funciona, né, em estabilidade básica, trabalho padronizado, né, e nivelamento de produção, né? Lembram que a gente falou lá no início de Fordismo, Ford, né, ele apertava muito nessa tecla, né, de trabalho padronizado. Claro que ele viu de uma maneira muito rígida, né, e teve que sofrer adaptações. Mas a padronização do trabalho, ele leva à otimização, tá? Seja de tempo, seja de dinheiro, diminui o desperdício de material, tá? Então, dentro do âmbito humano, né, porque a gente também não pode fazer todo dia poucas tarefas e exatamente a mesma coisa, né? Porque automaticamente a gente se esgota com aquilo, né? Não tem aquela vontade que já é comprovada, que faz diferença em uma produção, tá? Mas uma padronização. Bom, o que esses 5 S's agregam, né? Ele agrega valor, principalmente atividades que transformam materiais em produtos que o cliente deseja, né? Então, ele agrega valor no processo em si. Fazer certo, né, a primeira vez, né? É não ir pelo sistema tentativa e erro. A partir da padronização, a gente sempre faz certo, né? Se estuda primeiro para depois, de fato, trabalhar, processar, né? Do que ter um erro. Não agrega valor, né? Atividades que consomem recursos, né? Sejam humanos ou mão de obra, tempo e espaço, né? Levam tempo é dinheiro na indústria, tanto na mão de obra, né? Mas não se contribui diretamente para produzir o que o cliente deseja, né? Então, são as coisas que não agregam valor. E desperdício, né? Qualquer atividade que tem custo, mas não agrega benefício correspondente, a gente chama de desperdício, né? Então, peças que não foram bem confeccionadas, né? Eu gastei material e mão de obra, né? Tempo de um colaborador naquele produto e ele não vai agregar valor, né? Porque ele tem algum defeito. Então, aquilo foi um desperdício. O que são os 5 S's, tá? Não me atrevo muito a pronunciar as palavras em japonês, confesso, né? Mas vou explicar a ordem dos 5 S's, tá? O primeiro S, ele significa, né, em português, a utilização, né? Separar o que é útil do que não está sendo necessário no momento. Um dia eu vou usar. Não, então um dia vai usar, a gente coloca em outro lugar, pode não ter um acesso tão fácil, mas é só um dia que tu vai usar, tá? O segundo S é a ordenação, tá? Facilitar o acesso, né? Os S's, eles têm uma ordem, tá? Lógica a ser seguida. Então, se o primeiro tem que separar o que é útil, né? E eu vou separar o que não é útil. Facilitar o acesso do quê? Daquilo que é útil e que eu utilizo, né? Com uma certa frequência. O terceiro S é a limpeza, tá? Não limpeza propriamente dita, tá? De uma mesa limpa, mas limpa no sentido de não ter muitas coisas, né? Que também é um pouco dos 2 primeiros, né? Separar o que é útil, o que não é útil, né? Facilitar o acesso, ou seja, um monte de folha que eu não utilizo, eu tiro, deixo as folhas que eu utilizo, né? Os elementos que eu uso mais, faço acesso de forma organizada. Né? Uma mesa a gente fala no âmbito individual, né? Mas isso é a mesa, é a oficina, é o setor, tá? Como um todo. Por isso que o sistema é chamado de simples, tá? A gente pode exemplificar ele de uma maneira bem individual, né? Um funcionário no seu espaço, na sua função, e depois ela ir aumentando, que vai funcionar com a mesma simplicidade, né? Uma mesa, um escritório, um setor, uma oficina, uma indústria inteira, né, envolvida nesses 5 S. O quarto S é a padronização, tá? Padronizar e principalmente a função do 4S é a padronização, tá? E, de certa forma, a fiscalização dos S's anteriores, tá? Não adianta eu ter ideia do primeiro S, segundo S, o não cumprimento. A padronização, né, e orientação das tarefas faz com que a gente não esqueça, né, não tenha possibilidade de esquecer das outras,
né? E o 5S, o último, é a autodisciplina, né? Fazer do 5S um modo de vida, tá? É algo que a gente vai, então, agregar à empresa, não é de forma simples, né? Que a gente vai se adaptar de uma hora para outra. Isso tem que virar uma rotina, isso leva tempo, né? E tem que ser algo eficaz e acessível. Se for algo muito complexo ser feito, né, que dê muito trabalho ou que seja muito diferente do que a gente faz, a gente não vai se adaptar e aquilo ali vai ser um problema, né, e não uma solução. Então, essa conexão, né, do que deve ser feito com o que, de certa forma, as pessoas têm aquele hábito de fazer é muito importante. Eu não posso mudar todo dia, né? Às vezes uma coisa simples, né? Eu tenho 2 corredores, né? Aí eu digo, ó, o corredor A só tem sentido para ir e o corredor B só tem sentido para voltar. Antes, quase todo mundo ia pelo corredor A, né? Então, por que eu vou determinar o contrário da maioria? Vai ser mais difícil das pessoas se adaptarem. Então, apesar da organização, eu tenho que fazer essa organização de uma forma, né, que as pessoas também se adaptem fácil. Se as pessoas têm a frequência, né, o refeitório fica do lado direito, que é o lado do corredor B. Então, né, se as pessoas, normalmente, o refeitório a gente tem mais pressa de ir do que voltar, né, é mais fácil a gente ir no sentido de ir, para não atrapalhar essa rotina já. Não faz diferença qual dos corredores eu vou botar, então eu adapto de uma maneira, né, que eu não agrida tanto a rotina que já se tinha. Objetivos do programa, né, de forma geral, é melhorar condições de trabalho e qualidade de vida dos funcionários dentro da empresa, né, diminuir os desperdícios, aumentar a produtividade e aproveitamento do tempo, né, melhorar a administração de espaços físicos, prevenir acidentes, tá, desenvolver criatividade de todas as áreas e todos os colaboradores, melhorar continuamente processos e o atendimento ao cliente quando se tem, né? A gente sempre tem, às vezes de uma maneira mais simbólica ou menos simbólica, né? Empresas, por exemplo, que vendem um determinado produto, né? Às vezes eu vendo para grandes clientes, então eu tenho poucos clientes, né? Dependendo do produto que eu tenho, eu trabalho com muitos, uma carteira muito grande de clientes, né? Então tem que melhorar esse atendimento. Reaproveitar recursos, né? Otimizá-los, melhorar a moral dos colaboradores, né? Que é participação, cooperação, motivação, tá? Isso atua diretamente na produtividade, tá? Às vezes eu chego num limite mecânico, né? Não tem mais o que eu possa melhorar, organizar para melhorar a produtividade de uma forma mecânica, né? É mexer no equipamento, é no número de colaboradores, na formação de equipe, né? Já fiz todas as melhorias possíveis. O que vai ser, né? Não vai ser de forma tão simbólica, né? Não vai ser 50% a mais, mas o que eu posso fazer para melhorar mais um pouquinho? Às vezes, essa ligação direta, né, de moral dos colaboradores, né, que é agregando participação, cooperação, principalmente motivação, me eleva o percentual de produtividade de uma maneira, né, digamos que indireta, porque a gente não está reposicionando o pessoal, a gente está só interagindo com ele, tá? Isso já tem sentidos que isso já tem estudos, tá, que comprovam a melhoria da produtividade. Menores custos, né? Utilizar mais inteligência no processo, para eu ter cada vez produtos de melhor qualidade com menor custo. Então, vamos lá. Mais ou menos como que a gente utiliza e aplica exemplos ali dos S, tá? Qualquer dúvida no meio do caminho, vocês vão me perguntando, tá, pessoal? Ou caso vocês utilizem algum deles, vocês também vão interagindo. Pode ser? Tranquilo. Então tá. O que é o primeiro S? Na minha empresa já tem implantado há anos já isso aí. Onde é que tu trabalha? Na Bung. Na Bung? Eu sei que a Yara também aplica. Mais Eles alguém? têm até uma premiação trimestral. Tem a premiação também? Então já perceberam que aquele pequeno
percentual, né, de motivação faz diferença na produtividade, né? Vamos lá, então. O que é o primeiro S, tá? Separar o que é útil do que é inútil, né? Manter apenas o necessário e na quantidade correta, tá? Desde itens simples de estoque, a ferramentas, a elementos muito simples, como, por exemplo, na mesa de vocês, o número de canetas que vocês têm em cima da mesa. Ou lá na oficina, o número de ferramentas, né? Ah, eu tenho 4 equipes. Então, para que eu preciso de 15 martelos, né? Então, otimizar sempre. Ah, mas eu tenho quanto mais, melhor. Não, quanto mais fácil de se perder, de não manter organizado. Quanto menos itens eu tenho, claro que eu não posso excluí-los se eles são necessários, né? Então, quanto menos e os necessários, né, eu vou ter, mais fácil de manter organizado. Então, desenvolver critérios, né, para o descarte dos itens necessários. Tem alguns materiais que eu não posso descartar de forma normal, né? Alguns produtos químicos, alguns agentes, tem coisas que eu não posso simplesmente descartar. Tem que ter o descarte especial, né? Etiquetar e identificar itens necessários, incluído, né, as áreas de escritório, tá? Itens necessários, às vezes um armário que organiza arquivos, tá? Até aspectos bem simples, como quem trabalha com computador ali, os seus arquivos, manter organizado por setor, por ano, ou de alguma forma, não deixar aquele computador ficar com uma área de trabalho cheia de arquivos, sabe? Estabelecer uma área protegida e segura para guardar os itens desnecessários, né? Uma retenção temporária, que é aqueles itens que a gente não usa, né, com frequência, mas um dia a gente vai precisar. Então, os que a gente não usa, o que está em excesso, descarta, né? E aqueles que a gente usa de vez em quando, eles têm que estar guardados, né? Mas de uma forma também que depois eu vá saber onde está, né? Não jogar tudo numa sala lá. Mas mais ou menos catalogar. Ó, tá no armário tal setor, os elementos do setor 1, tá? E avaliar e remover os itens desnecessários, tá? No primeiro momento, parece que se descarta muita coisa, parece um desperdício, digamos assim, né? Mas se faz necessário. Qual a frequência de uso? Aí é relativa, né? A gente tem algumas definições ali, pré-definições, mas, né, uma vez por hora, né? Então a gente diz que usa sempre. Manter no local mais próximo possível. Se durante uma hora tu sempre precisa usar aquele elemento, a gente diz que ele é de uso sempre, né? Uma vez ao dia é manter no local identificado, mas não precisa estar necessariamente, né, com um colaborador, com a equipe. Tem que estar em um lugar de fácil acesso e identificado, tá? Uma vez por semana já é às vezes. É armazenar próximo da área de trabalho, né? Também identificado, mas não ficar tão junto, tá? Uma hora mais afastada. Uma vez ao mês, armazenar em uma área remota, né? Não na área de trabalho em si, porque eu uso uma vez ao mês, então eu tenho um depósito, uma sala que eu guardo essas ferramentas, esses utilitários, essas máquinas, tá? E de preferência armazenado de maneiras separadas, tá? Um cantinho lá que é só ferramentas, uma área maior que é equipamentos, tá? E uma vez ao ano é raramente. Considerar o descarte. Depende do valor agregado do item, claro, né? Mas dependendo do que é mais fácil utilizar e descartar do que manter guardado, tá? Pode se degradar ou ocupa espaço. Determinados locais, tá? O espaço faz diferença. Lugares como Rio Grande, por exemplo, em geral, né? As plantas são muito grandes e não tem muito esse problema de espaço, mas às vezes eu tenho problemas de espaço. Qual a frequência de uso, né? Remover todos os itens quebrados ou sem valor, né? Que vai acumulando e que a gente sabe que sempre de uma forma ou outra acumula. Isso a gente faz até em casa às vezes, né? Ah, isso aqui eu vou utilizar. Não tem uma data de quando tu vai utilizar. Nem, deixa eu pensar, uma coisa rara. Árvore de Natal, né? Árvore de Natal é uma coisa rara. Tu vai usar uma vez por ano. Mas tu sabe que ano que vem vai usar de novo, né? No mínimo, o Natal ano que vem vai ter também. Então é raro, mas tu vai utilizar. Mas não tem umas coisas que a gente guarda
né? Que é caso a gente precise, mas nem tem uma estipulação do tempo, né? Então, essas coisas tem que se pensar se vale a pena, né, armazenar. Ser razoável sobre itens pessoais, né? Isso já mais para a parte de escritórios, ter muitos itens, né? E álbuns, e fotos, e quadrinhos, e decorações, sabe? Entre outros, plantinhas, tá? Esse sistema, ele descarta isso tudo, tá? Tem alguns outros sistemas que avaliam que isso é algo interessante, né, no desenvolvimento ali, na produtividade da pessoa. É mais quem trabalha em escritório, né, gente? Quem trabalha na oficina dificilmente vai levar o seu porta-retrato e a sua plantinha, né? Mas quem trabalha, de certa forma, no escritório, tem outras organizações que falam que tu deixa um ambiente mais pessoal e agradável, né? Mas no sistema toyotista ali de produção, não. Até porque é um sistema japonês, né? E vocês já devem saber que eles têm um perfil, né, pessoal bem mais rígido do que o nosso. Eles não têm essa tendência emocional que o brasileiro tem, às vezes, em excesso, né? Guardar em armários, mochilas, bolsas de mão e outros, né, podem causar problemas de segurança ou de qualidade. Então, algumas coisas tu pode carregar contigo na tua mochila, mas pode gerar um problema de qualidade ou de segurança, né? Tem que ver se se faz necessários. Guardar uniformes em cabides ou araras coletivas, tá? Como etiquetar, então, os itens, né? A etiqueta vermelha é uma forma visível, né? A mais chamativa que a gente tem, que não são necessários ou estão no local errado da área de trabalho, né? Perguntas para que a gente deve fazer na hora de etiquetar, né? Esse item é necessário? Se for necessário, é necessário nesta quantidade que tem, né? Se for necessário, ele deve estar localizado aonde ele está ali, né? Você pode identificar quais itens desnecessários que estão obstruindo, né, sua área de trabalho como um todo, né? Às vezes não é de forma no escritório, às vezes é numa oficina. Tem equipamentos, elementos, né, que os colaboradores têm a permissão de etiquetar se julgam que não está sendo utilizado, né? Porque aquilo que a gente conversa, às vezes quem organiza pensa de uma maneira, né, um pouquinho diferente, mais teórica de quem utiliza. Então, pode ser que quem elaborou ali achou que o equipamento, a ferramenta se fazia necessária, mas quem mexe todo dia sabe mais se vai utilizar ou não. Então, pode, né, etiquetar. Assim, quem está lá no S seguinte, quem está monitorando, vai ver essa etiqueta, né? E vai ler ali as informações, né? Esse item é necessário? Provavelmente o colaborador botou que não. Quando é necessário, na quantidade que é necessária, né? Para quem está organizando, tem um parâmetro de quem está utilizando, né? Comunicação, então. Mover itens para a área de retenção, né? O que é a área de retenção? Local de armazenamento temporário, dessas coisas que eu não utilizo diariamente, toda hora, tá? Somente itens de etiqueta vermelha, que são aqueles que eu não utilizo, né, todo dia. Itens que precisam ser removidos da área de trabalho, então tem uma área de retenção que eu vou tirar todos os itens que foram etiquetados e julgados não necessários, né? 4, remover os itens da área de retenção, né? Depois que a gente exclui esses itens precisam ser realocados. Como eles vão ser realocados? De acordo, né, com aqueles parâmetros de quem etiquetou, de quanto em quanto tempo. Então, se eu uso uma vez por semana, eu tenho que deixar um pouquinho mais perto. Não pode ser a 5 quilômetros da minha oficina, lá na outra oficina. Mas se eu uso uma vez por ano, uma vez ao mês, né, botamos assim, uma vez ao mês, e a minha oficina está muito apertada, eu posso, né, acomodar ela em lugar mais distante. Vai ser uma vez por mês que eu vou lá buscar só. Uma reflexão. Então, como elaborar esse primeiro S de forma mais prática, né? Primeiro é limpar o espaço no local de trabalho, liberar objetos para outros, né, usuários, eliminar desperdícios, eliminar informações e controles ultrapassados, né? Aquela quantidade de papel que se guarda. Vai ser necessário, preciso arquivar, às vezes nem preciso e eu tenho lá arquivado. Reduzir tempo de procura das coisas, né? Quando eu tenho catalogado onde as coisas estão, eu não perco meu tempo procurando.
eliminar itens fora de uso e sucatas. Usar a regra, né, do 1 é menor, ou seja, sempre que possível utilizar o número 1, tá? O que é? A localização única dos itens, né? Então, esse tipo de item, todos estão no mesmo local. Eu não tenho 2 aqui, 2 lá no outro mural, tá? Um único local. Processamento de um dia, né? Projetos com um arquivo. Processamento de um dia, gente, principalmente quando a gente está trabalhando com ordens, tá? Imprimir e entregar as ordens daquele dia. Não acumular, vou te entregar todas as ordens da semana, ou deixa aqui acomodado, porque isso gera uma desorganização, tá? Reuniões de 1 hora somente, nem que tu faça mais reuniões, tá? Mas de 1 hora para focar nos assuntos, tá? Porque senão, se tu tem vários assuntos, os 2, 3 primeiros assuntos às vezes se estendem, as pessoas prestarem atenção. Quem deixou para falar o último assunto, já ninguém prestou atenção, porque está todo mundo pensando nos primeiros assuntos, tá? Isso é normal. A gente tem um tempo, né, em que a gente consegue focar, tá? É que nem as nossas aulas. Vocês já começaram online, né, pessoal? Só que as nossas aulas presenciais eram 3 horas aulas, tá? Então, era 3 aulas de 50 minutos. Cada aula tem 50 minutos. Então, né, isso dava 2 horas e meia de aula, certo? Com um intervalo. Normalmente, os professores, né, e eu, a gente negocia com a turma. Vocês preferem fazer o intervalo na turma ou a gente segue as 3 aulas e solta um pouquinho mais cedo, que seria o horário de intervalo, né? Em geral, o pessoal preferia, né, emendar as aulas e não ter o intervalo para sair um pouquinho mais cedo, tá? Só que em algumas disciplinas isso não é interessante, principalmente disciplinas como essa que a gente está tendo agora, tá? Tem um limite de tempo que eu consigo prender o foco de vocês, tá? Por isso que as aulas, aquelas que a gente fez cálculo, ela vai até o finalzinho. Eu consigo prender a atenção de vocês mais tempo, porque vocês estão interagindo, calculando ali junto comigo, tá? Isso não é só a minha aula, não é só um de vocês, isso é como um todo, é do ser humano, tá? Aulas que são teóricas, tipo essa, tá? Não são menos importantes, mas a atenção de vocês, como é um assunto, como é muito assunto e discursivo, vocês não conseguem prender tanto tempo foco. Eu sei que chega um momento, né, que a gente guarda uma quantidade de informações que a gente tende a perder o foco, né? Principalmente se a gente tem algumas coisas, mas aí já é outro problema. Se a gente está com o celular na mão, se a gente está com a TV ligada, aí já é, né, um elemento externo que não é favorável. Mas, por mais que vocês se concentrem, né, por isso que são 2 horas aulas por dia, porque online a gente não consegue prender a atenção de vocês por 3 aulas, tá? Então tem que pensar nisso. Então faço uma reunião todos os dias de 1 hora rapidinho ali, mas falo um assunto, do que uma reunião de 3 horas, o primeiro assunto se estende, aí depois os outros 2 assuntos a gente tenta tocar rapidinho, porque já está muito tempo na reunião. Não é o que acaba acontecendo, gente? Até quando vocês trazem o assunto, se vocês ficaram por último e vocês estão por aqui da reunião, vocês já nem dão tanta importância para aquele assunto, não é? É verdade. É verdade, né? Quando vocês chegam, garanto que vocês chegam, se vocês estão levando aquele assunto, vocês chegam na reunião com todo um gás, né, para discursar sobre aquele assunto, só que se vem outros na frente, vocês já pensaram naquilo, se estendeu, às vezes a gente minimiza o assunto para terminar logo, porque é muito tempo focando naquilo e pensando em vários problemas. Então é mais fácil separar um dia, ou a cada 2 dias, ou uma vez, né, por semana, e tem que ver o número necessário de reuniões para fazer reuniões curtas, e não, uma vez por semana, mas aí é 3 horas de reunião. É uma vez por mês, mas aí é 4 horas de reunião. Aí não ajuda muito, tá? Memorandos, relatórios de uma página, telefonemas de 1 minuto, tá? Tudo de forma otimizada. Fluxo unitário de peças. O que é o segundo? Esse, né? É definir um local único para cada material e identificar, tá? Tem além, né, da organização de mesas, de escritório e tudo mais, né?
tem um tipo do segundo S que é clássico na oficina, que é a organização de ferramentas, né? Quem não tem aí, quase todo mundo deve ser assim. Nas oficinas, eu não tenho aqueles quadros, né? Com o desenho das ferramentas, aquilo não é bem comum. A gente tem na oficina lá, a gente está tentando botar esse segundo S lá, identificando tudo, onde vai, no quadro, nas Implantar é difícil, prateleiras. né? É complicado. Porque dá mais trabalho na hora de fazer, dá, né? Um pouco. Mas é com o tempo, né, gente? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Aqueles quadros de ferramentas que tem o contorno. Então, tem o contorno do martelo, tu tem que encaixar o martelo ali. Tem um contorno de uma determinada chave, tu encaixa a chave ali. Sabe do que eu estou falando, né? Na hora de guardar, leva um pouco de tempo, porque ainda a gente está decorando, né? Os espaços, a função ali. Mas na hora que tu precisa, é muito mais rápido, né? Qual é a ideia do contorno, né? Pô, decorar posições é muito difícil, né? Na posição 1 é o martelo, na posição 2 é a chave tal, na posição 3, aí é mais difícil, né? Então, de forma intuitiva, né, se tem o desenho. Então, a ferramenta tem que encaixar com um desenho ali, né? Tem aqueles brinquedos de criança de 1 ano, enfia a estrelinha dentro da estrelinha, o quadradinho dentro do quadradinho, tá? Mas isso é para otimizar tempo. No início, as pessoas não têm o hábito de guardar, né? Depois perdem mais tempo guardando. Na hora de tirar é fácil, né? Isso daí, em uma semana que tá com o quadro, na hora que tu vai tirar, tá fácil. Não tem problema. O problema é na hora de colocar, né? Só que é uma adaptação interessante, porque com isso tu consegue ter o controle de ferramenta, tá? Se a equipe ela não é bem fixa, né? Às vezes tem empresas muito grandes, quando vai fazer o checklist de manutenção, já tem o checklist de ferramentas que tem que levar. Isso também é bem comum, né? Quando não é uma oficina única que fica fazendo a manutenção ali, tu te locomove sozinho ou com equipe, né? Tu tem uma lista de ferramentas que tu precisa levar. Então, se tá uma bagunça, provavelmente, né, tu leva um tempão para organizar a tua bolsa ali de ferramentas. Às vezes, se não tem o checklist de material, é impossível, né? Porque aí tu tem um martelo, tu pega 2, e aí o fulano pegou 3, quando chegou o ciclano não tem mais, aí ele tem que ficar esperando, aí corre atrás de um para pedir o emprestado. Pior coisa que tem, tá? Então, é uma coisa que é simples, né? Convenhamos que é simples, a ideia, porque é um quadro com os desenhos, tu tem que encaixar de acordo com o desenho a ferramenta ali. Mas implantar, apesar de simples, não é tão fácil, né? É um hábito que a gente não tem, na verdade. A ideia não é difícil, mas é mais fácil a gente ir lá e botar em cima da bancada, às vezes, do que ficar procurando espaço, né? Quem está em implantação aí? Tem 2 perfis, né? Aqueles que se adaptam mais fácil e acabam se estressando com quem não está adaptado, porque aí perde tempo, e tem aquele que demora mais para se adaptar, né? E provavelmente está criando raiva naqueles que já se adaptaram. O colega que está em implantação ali se encontra em qual perfil? No perfil tipo, não se estressa. Se tá, se não tá, não tá. Então tá. Mas é que é complicado porque tem pessoas que já vêm de uma cultura diferente, entendeu? Tipo, lá na Iara tem 5S, então a gente tinha uma cultura diferente lá. Nessa empresa, ela é mais. Não tinha isso aí. O gerente novo, ele quer começar a colocar esse tipo de coisa para deixar tudo organizado. Os mecânicos mais antigos que tem lá, diz que antigamente era tudo aculhão lá. O bagulho era uma bagunça, o bagulho era uma baderna. Agora não, eles estão tentando se ficar do jeito que o gerente quer, mas é complicado, para eles é complicado, por causa que eles têm uma mania já da antiga, sabe? Sim, é muito tempo fazendo do seu jeito, né? E, né, de forma bem sincera, né? A ideia disso é melhorar a qualidade do trabalho e a produtividade. De um ponto de vista de produtividade, do ponto de vista da empresa, né? Convenhamos que isso é ótimo, porque se todo mundo fizer certinho, ele perde pouquíssimo tempo para encontrar as ferramentas e já faz logo. Do ponto de vista pessoal,
né? Não faz tanta diferença. Ah, se eu perdi tempo procurando, é o que tu falou, não vou me estressar se eu estou procurando, né? Mas a empresa enxerga isso com outros olhos, né? Porque se tu perde 15 minutos procurando todo dia, em um mês, quanto tempo tu perdeu, né? Procurando e podia estar de fato trabalhando, né? Uma das falas do gerente é isso. As pessoas chegam lá e querem algum material e a gente não sabe onde está. Por isso que ele botou o quadro, que aí tem aquele quadro só para emprestar. Quando não tem no quadro, já deve estar na rua já. É uma forma interessante de... Porque às vezes, né, equipamentos ou ferramentas que tu não utiliza muito, não tem porque tu ter tantas, né? Aí, por exemplo, tá todo mundo usando, aí tu perde um tempão procurando, né? Se tu identifica ali que não tá, é bem isso. Tu já sabe que estão utilizando, então tu nem procura, né? Para ti, eu tenho que usar ela. Bom, então tu espera. É melhor tu esperar, né? Parado ali, se não tem realmente o que fazer, esperando chegar, do que perder o teu tempo procurando e tu nunca vai encontrar, porque já está em campo, né? Então é interessante, mas, né, é uma teoria. Nada é tão fácil de se adaptar, principalmente porque a gente já trabalha muito tempo naquela função, tá? Não é que, às vezes, já era bagunçado. Às vezes não é que era bagunçado, às vezes era organizado de uma outra maneira, das pessoas que estavam ali, né? Então, é difícil essa mudança de hábitos, né? São coisas que parecem simples, mas é difícil, né, gente? Por exemplo, às vezes é umas coisas bem simples do dia a dia, né? Vocês vão fazer o café lá de vocês. Bom, eu não sou parâmetro, eu uso só café, não uso açúcar. Mas, reparem até isso. Quem vai fazer o café usa café e açúcar. A pessoa que bota o café primeiro, dificilmente um dia ela bota café e depois açúcar. No outro dia ela bota açúcar, depois bota café. Faz diferença? Nenhuma, né? Só que é um hábito que a gente cria. Quem bota o café primeiro, todos os dias bota o café primeiro. Quem bota o açúcar primeiro, todos os dias bota o açúcar primeiro, né? Se tu faz de um jeito, eu vou lá e peço para fazer do outro jeito, não faz diferença, mas é algo, né, que tu vai levar tempo para te adaptar. A gente cria hábitos de forma O humano desenvolve involuntária. padrões, né? Oi? O ser humano desenvolve padrões. A gente desenvolve padrões, né? De forma involuntária. Às vezes faz diferença. Uma coisa é chegar, Patrick, faz dessa maneira que dá menos trabalho. Então, tu vai demorar para te adaptar e vai ter menos trabalho. Mas tem coisas que não faz diferença a ordem, né? A ordem não altera o fator ali. Mas a gente sempre faz de um jeito, porque a gente padroniza os nossos hábitos. Hoje eu ainda estava conversando com um mecânico lá e a gente falando sobre isso aí de hábitos e tal. Eu disse para ele, cara, eu sempre saio no mesmo horário e vou sempre pelas mesmas ruas para o trabalho. Se eu me mudar de rua, me perco, porque eu ando há muito tempo na mesma rua, no mesmo horário. Eu sigo esse hábito meu, assim, sabe? Você pela mesma rua, você sai no mesmo horário. Tem um outro mecânico que diz para mim que está sempre mudando de rua, porque ele tem mania de perseguição. Ele disse que nunca vai pela rua. Já é uma coisa, o psicológico dele leva a fazer, mas de forma automática a gente sempre faz isso. Eu faço isso, né? E eu percebo que às vezes eu só mudo e percebo coisas diferentes. Eu moro no cassino, né? Então, claro, eu tento sempre pegar as ruas calçadas, mas não tem como eu chegar na minha casa 100% ruas calçadas. Então, eu tenho que pegar 2 ou 3 de areia ali, que eu sempre faço as mesmas. Às vezes estão muito ruins. E aí eu, então vou fazer outro caminho. E aí eu percebo coisas assim, tipo casas, né? Que antes não existiam, do nada surgiram. Aí eu fico pensando, quanto tempo que eu não passo aqui? E é coisas muito perto. É porque eu nunca passo. Tenho o hábito de cruzar sempre as mesas, né? Então me forço a trocar e percebo coisas diferentes. Que nem quando outras pessoas estão vindo até a minha casa e eu tô de carona. Me dá uma certa agonia elas pegarem outro trajeto. E aí eu fico me metendo. Não, mas vai por aqui. A pessoa, não, mas eu não quero por aqui. Aí eu tenho que entender, né? Que, tipo, primeiro que eu sou carona, né? A pessoa sabe chegar, tu tem que, né? Não palpitar se ela não perguntou. Mas tu cria aquele trajeto na tua cabeça e a gente faz um padrão disso, né? E mudar o padrão nos incomoda de uma maneira ou de outra. Às vezes a gente se estressa com isso, mas é natural nos tirar ali, né, da zona de conforto e aquilo ali gerar um desconforto, né? Boa noite, professor. Boa noite. Agora a senhora falou ali
dos desenhos ali no mural, das ferramentas. E aí eu me lembrei de uma coisa que meu pai fazia com a gente lá fora. Ele tinha uma bancada no galpão com as ferramentas desenhadas e tinha um papel colado do lado com os 10 mandamentos de organização. Aí eu me lembro de alguns assim, né? Agora a senhora falando aí, eu me lembrei dessa situação. Aí tirou, botou, sujou, limpou, pegou, colocou. Tinha os 10 mandamentos ali para nós mexer nas ferramentas dele. Então, cada vez que nós ia mexer ali, a gente se cuidava. Vamos ver os mandamentos ali do pai para nós não desorganizar as ferramentas. Mas isso fazia com que não gerasse um desconforto para ele. Porque, né? Sim. A princípio, se vocês seguiam, ia ficar do jeito que ele deixou, né? Se não tivesse aquela organização, provavelmente ele que sairia da área de conforto quando vocês chegassem, porque alguma coisa não ia estar fora do lugar, ou não foi feita, né? São princípios bem antigos, né? Adaptados, mas a ideia, gente, é como o colega falou, o ser humano, ele padroniza, tá? Isso é natural, né? Só que a gente padroniza de forma individual. E querendo ou não, a gente trabalha, é muito difícil a gente trabalhar de forma extremamente individual. Eu vou lá e faço um serviço sozinho. Normalmente a gente trabalha em equipe. Então, é difícil, né, julgar quem está certo. Então, a gente cria um padrão externo, porque senão isso também cria um conflito interno, tá? A gente tem uma equipe, cada equipe tem um líder. Então, provavelmente, né, vai criar um padrão do líder. Só que um líder vai ser diferente do outro. Isso gera um conflito. Então, a padronização é interessante até para diminuir os conflitos, né? Para não gerar isso, eu tô certo, tu tá errado. Às vezes, não, eu faço de um jeito, tu faz do outro, não tem certo, não tem errado, né? Só vai ter certo ou errado se a instituição, né, empresa ou lugar, padronizar e a gente tem que fazer igual, tá? Então, é um jeito de diminuir também esses conflitos. Claro. Quando a gente tem, né, às vezes são peças, é interessante a gente organizar, né? Às vezes são parafusos, são pregos, então a gente organizar e botar, né, escrito ali. Claro que dependendo do tempo, você sabe que a primeira gaveta, a primeira porta é tal, a segunda é tal, tá? Mas não é todo mundo que decora e também não tem essa obrigação de decorar, tá? Então vai escrito ali as peças. Ou hoje em dia é muito utilizado desenho, tá? Porque é natural, gente. A gente tem um raciocínio muito mais rápido para o desenho, pela visão, né, do que a leitura. Então, se diz ali chave, tarará, tarará, até eu ler, se tem o desenho, é muito mais simples, tá? Então, uma opção também, né? Claro que parafusos aí não adianta muito, né? Um parafuso de 3/4 e o outro desenho embaixo é difícil visualmente eu saber quais as medidas, né? Mas peças que se diferenciam, é interessante eu pensar no desenho, porque é muito mais rápido da gente conectar o elemento ao desenho do que o elemento à escrita. Então, vamos seguir. Oi? Não, no caso aqui, quando eu assumi aqui, nesse quando eu havia transferido, as ferramentas eram dispostas, ficava polegada e milímetro, seguindo cada um em ordem crescente. Aí, cada um trabalha de um jeito, sei lá, eu peguei e refiz todo o quadro, milimétrica para um lado, polegada para o outro, então, e cada um trabalha de um jeito, e como tu estava falando ali sobre padrão, eu, no meu caso aqui, quando eu vou partir o meu maquinário todo, então eu tenho que seguir um trajeto, ele leva de 10 a 15 minutos, então eu tenho que fazer item por item. Eu faço de olho fechado, mas se tem alguém conversando comigo ou me chamaram, alguma coisa, tu sai 1 minuto da tua linha, do teu trajeto, tu te perde todo. Tu tem que pegar, às vezes, reiniciar, ou às vezes tu vai lá e deu alguma falha, tu tem que voltar e fazer tudinho por causa que tu deixou passar alguma coisa. E isso é claro, né, que a distração já é uma coisa externa, né? Mas essa padronização é muito importante, porque quando a gente vai lá, tem vários itens, esse principalmente checklist de manutenção, que é algo que hoje é muito comum, mas não era, gente. O equipamento A tem que verificar a temperatura, o nível de óleo, a correia dentada, o mancal, não sei o quê. Se cada um faz uma ordem, é muito fácil. Às vezes não tem nem o externo, né? Alguém te chamou, o celular que tocou, alguma coisa caiu no chão. Mas é muito fácil de tu te perder, né? Porque cada dia tu faz numa ordem. Quando a gente cria uma ordem,
é mais fácil a gente não pular um item, né? Claro que checklist, a ideia é tu marcar, né? Aí não tem muito erro, é para levar o erro zero. Mas mesmo que não tenha isso, uma ordem é essencial para tudo, gente. Porque é isso que tu falou, pulasse uma. Pode ser que tu volte, tu já te desprendeu daquele raciocínio, né? Então, tu não... Às vezes a gente não consegue seguir de onde a gente está, mas volta do início. Então, porque da onde tu tá, às vezes é difícil continuar, mas desde o início, porque mentalmente tu já tem aquela ordem, aquele automático, assim. Se voltar, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Vocês nunca tiveram a sensação de dirigindo, imagino que todos dirijam, de estar ali dirigindo e do nada tá num ponto e tu não lembrar de algumas coisas do percurso? Por exemplo, sair da minha empresa, né? Tô dirigindo até em casa, já tô quase na esquina da casa, aí tu não lembra de alguns itens, porque normalmente a gente lembra, né? Isso é automático, gente. A gente grava pontos de referência. Então, saí da empresa, passei pelo posto. Mais ou menos metade do caminho tem o supermercado. Aí depois passo pelo tal lugar, cheguei em casa. E vocês nunca tiveram a sensação de, no meio do caminho, não lembrar daqueles pontos de referência? Pensando em outras coisas? Tipo, como eu já estou aqui se eu não passei por aqueles pontos? Sim, já acontece. Né? Tipo assim, se tivesse uma pessoa gritando de vermelho na frente do ponto, vocês não teriam visto, né? Porque vocês criaram esse trajeto mental, essa ordem e seguiram. E às vezes é de forma tão automática que a gente se dispersa, né? Até se passar da casa, né? Vai conversando com alguém quando vê, tem que voltar. Ai, dessas eu não faço, mas nos caminhos era muito comum. Sabe, professora? Principalmente lá porque na a escola empresa, era no centro, né? Eu moro no Cassino, eu faço trajeto. Sempre fazia pela Barra, que era mais fácil. Então, tem vários... Meus pontos de referência são as empresas, né? Às vezes já estava aqui no final da Via Nova, assim, meu Deus, se estivesse pegando fogo, tal empresa, eu não tinha reparado. Só foi no automático. Mas não sabe, passa. professora, lá na empresa a gente tem procedimentos, né? Então, nós temos todo o passo a passo do procedimento e dentro desse procedimento nós temos o checklist, que ainda, como a senhora disse, para ser o erro zero, né? Tentar ter o erro zero. Então, a gente tem passo a passo, qual é a minha função? Minha função é essa, 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 essa. Qual é a função do conferente? Essa, essa, essa. Qual é a função do motorista? Essa, essa, Pra não faltar, né? Porque a gente... Assim, por exemplo, se tiver qualquer coisa fora, qualquer coisa, a gente vê, cumpriu o procedimento? Cumpriu. Então, tá. Então, o erro não é do funcionário, é um erro daqui a pouco do equipamento, um erro de um terceiro, né? Até para ver se está cumprindo fora do normal que o equipamento deu, né? Que aí às vezes pode até relatar também, às vezes tem uns campos de observação. Verifiquei tudo isso, mas também percebi um excesso de ruído, um excesso de vibração. Normalmente tem até uns campos de observação, né? Também tem, às vezes, o cara faz muito tempo a mesma função, a mesma coisa, que às vezes está no automático, né? Mas por que a importância, né, do padronizar, né? Porque às vezes a gente faz muito tempo a mesma função, mas às vezes eu contrato alguém novo, não é que essa pessoa não é capacitada, às vezes ela é muito capacitada, só que é um equipamento novo, ela sabe como funciona, sabe os pontos tem que ir, isso aqui nunca, né? Foi apresentado ali para o equipamento, então às vezes passa alguma coisa, e às vezes não tem obrigação de saber tudo, né? Se ela vai fazer sozinha, pode passar algo. Se tem um checklist ali de coisas que tu vai verificar, ou se tu vai fazer a manutenção, quando vai fazer troca disso, já tem checklist de material, de ferramentas que tu leva, de equipamentos que normalmente tu precisa. Então, às vezes, ele não tem isso. Então, aquilo ali facilita também, porque, né, a experiência é muito importante, mas às vezes a gente muda de setor, muda de empresa, né, e como que faz? A experiência vai se criando, né? Vamos dar início aqui, então. Vai surgir outros debates aí. Então, corrigir o posicionamento de mesas e equipamentos, definir a altura dos objetos, né? Deve ser entre joelhos e ombros, né? Isso é muito importante. Às vezes, armazenamento tem que se pensar, né? Coisas que estão muito altas é um problema e muito baixas também, né? Coisas que eu vou pegar todo dia, ferramentas, vou botar num lugar baixo, não é interessante, tá? Delimitar os locais de trabalho, os corredores, outras áreas que merecem destaque, tá? Principalmente quando a gente tem equipamentos móveis transitando. Então, às vezes, é bom separar, nessa cor aqui, né? Eu tenho que ter atenção, porque pode passar equipamentos móveis, empilhadeiras, outros
equipamentos menores, né? E pessoas também. Ou eu separo, aqui passa só os equipamentos e aqui só passam as pessoas. Onde passam as pessoas não passam os equipamentos móveis, tá? E essa mistura de trajeto é inclusive perigosa, né? Decidir onde manter os itens necessários, organizar os itens por frequência de uso e designar claramente a sua localização correta, né? Facilitar a busca e uso desses itens, como esses quadros, por exemplo, fazer com que fique visualmente óbvio, né? Quando eles não estão no local correto ou simplesmente não estão lá. Um lugar para tudo e tudo tem o seu lugar, tá? Nada é largado de forma aleatória. E aquilo que eu falei para vocês também, né? A gente tem essa conexão ao desenho mais rápido que a leitura. Então, que a gente puder trocar, né, pelo símbolo, às vezes não tem o desenho da coisa, mas tem símbolo. A pista onde vai passar, pode passar só pessoas. Vou fazer um símbolo diferente, né? Aqui passa equipamentos. Então, vou fazer cruzado, linhas, que é para chamar atenção, né? Eu estou caminhando por ali, mas eu estou consciente que pode passar algum equipamento. Claro que sempre tem alguém responsável, né? Passa empilhadeira. Normalmente tem que ter alguém responsável por botar os cones para naquele trajeto dela não passar ninguém, mas às vezes isso passa, isso pode acontecer um erro. Se tem um local para cada um, né? Então é erro zero. Então, passos, né? Determinar a localização de cada item. 2, definir e marcar a localização, tá? Além de definir, deixar marcado, visualmente claro. 3, desenvolver quadros sombreados, né? Para fixar ferramentas e instrumentos gerais. Então, definir, marcar. Pode ser a sombra, pode ser o contorno, tá? Algo visual, se for possível. E identificar itens desnecessários, realocar ou descartar. Então, usar o 5S, né? Por quê? Para decidir o lugar de cada item, localizar os itens necessários de forma que eles possam ser encontrados em 30 segundos. Existe uma ideia também de tempo, tá? Um quadro muito grande, às vezes eu fico muito tempo procurando uma ferramenta, ainda que esteja ali os desenhos, eu tenho que repensar esse quadro, tá? Porque eu não posso levar mais de 30 segundos para encontrar nada, né? Então, divido o quadro entre ferramentas de um tipo, de outro tipo, porque também se eu tiver um quadro com 50 desenhos, vai levar tempo para eu procurar. Então, não é interessante. Definir, né, e marcar as localizações. Posso usar linhas divisórias, que definem corredores e estação de trabalho. Linhas de marcação, que mostram posição do equipamento, da célula, da ilha ali, né? Linhas de alcance, indicam o campo de operação de portas ou equipamentos. Linhas de limite mostram limites de altura relacionado aos itens de armazenamento, tá? Cada linha dessa tem uma cor já mais padrão, tá? Que é essa tabela do lado. Essas de limite é muito comum, tá? Lugares que eu vou botar algum tipo de elemento líquido, água, ter o limite máximo, ter o limite mínimo. De forma bem direta a gente usa isso, né? Mostradores de óleo, é por linhas de limite, né? Às vezes, armazenamento de altura, eu boto um limite máximo ali para armazenar os meus produtos, algo bem visual, bem fácil, tá? Sinais de perigo, chama atenção para riscos de segurança, e seta, né, que é algo muito importante, que mostra a direção, tá? Uma lógica. E, às vezes, a seta e possíveis símbolos, né, orientados, ou escrito, né, o lugar, setor, a oficina mesmo não tem um símbolo, oficina de tal coisa. Então, bota a seta lá, a oficina e o nome dela. Identificar interna e externa, né? Dentro tem que ter ali uma tabelinha de como está organizado e fora a descrição do que está dentro dos armários, dentro das gavetas, né? Para não precisar abrir e procurar. É mais fácil eu ler ali. Né? Os armários também. Eletrônicos, tá? Tudo por nome, por data, separados também. Reflexão. O que eu devo para organizar um setor, então? Tá? Eu preciso de rapidez e facilidade na busca, tá? E guarda de documentos e objetos, tá? Redução de acidentes, isso evita também. Redução do tempo perdido, né? De procurar as coisas. Facilidade na comunicação, tá? Não adianta um textão lá, que eu vou ter que perder muito tempo para ler, para identificar, tudo de forma bem simples.
satisfação em ver o local de trabalho organizado, tá? Isso é mais palpitante em algumas pessoas do que outras, tá? Algumas pessoas têm a necessidade de ter o ambiente organizado, satisfaz com isso. Eu, pessoalmente, sou assim. Tem gente que não dá tanta importância, mas tem gente que, pessoalmente, implica muito quando está um ambiente desorganizado, tá? Cada coisa está no lugar e todas as pessoas sabem onde estão essas coisas, tá? Melhor aparência do ambiente de trabalho e aquela parte da comunicação, tá? É o que um dos colegas falou. Antes era organizado de um jeito, tá? Não é interessante, né, simplesmente trocar, e sim, né, sentar com as pessoas, falar por que foi trocado e, né, e a ideia que tu teve para essa troca, né? Às vezes é implantação. Então, né, vou juntar a equipe e explicar como está sendo organizado, né? Porque quando a gente tem uma ideia, ela é muito clara para a gente, tá? Mas pode não ser tão claro para o próximo, tá? Isso é muito óbvio, por exemplo, nas provas de vocês. Às vezes está um assunto ali, daqui a pouco fica um assunto perdido, que eu demoro muito tempo para fazer essa conexão. Eu tenho certeza que vocês estavam elaborando a questão e para vocês era óbvio, naquele momento, porque vocês estavam naquela linha de raciocínio, né? Só que eu leio um, depois eu leio o outro, né? Então, a gente sempre tem que ler as coisas e, às vezes, reler quando se trata, né, do que a gente está escrevendo, está querendo passar, porque a gente está com toda uma linha de raciocínio na cabeça. Então, para a gente, parece tudo muito óbvio, tá? Ou, se não escreve hoje, lê amanhã para ver se vai fazer o mesmo sentido, tá? Às vezes, só o tempo já faz diferença porque a gente perdeu aquela linha de raciocínio. Então, essa comunicação, tá? Principalmente em mudanças, né? Se tinha de um jeito, explicar que está sendo feito do outro e por que dessa mudança, né? Para que eles entendam essa lógica. Não só, mudou, porque sempre tem assim, né? Mudou do nada, para complicar. Não, né? Sempre para melhorar. Terceiro F, limpar e eliminar fontes de sujeira, né? Sujou, limpou, né? Como o pai de uns colegas já falou, essa regra é ótima, né? Nesse momento é necessário fazer uma limpeza, deixar tudo limpo e nas melhores condições de uso, tá? Um ambiente limpo lembra qualidade e segurança, tá? Não sujo só de sujeira, mas também visualmente as coisas organizadas, tá? Essa é a limpeza no qual o terceiro S fala. Limpar todo o equipamento após o uso, né? Retirar os papéis pregados que não deveriam estar ali, excesso de informações, tá? Plaquinhas, gente. Uma placa dá certo, duas mais ou menos, 3 já não dá mais, tá? Porque qual a ideia da placa, de qualquer coisa, né? É tu olhar, identificar e seguir, tá? Quando tem 2, ali tu já para 2 vezes para ler. Se tem 3, tu já não lê mais, tá? Essa é a verdade. Aviso. Botou um, tira, bota o outro, né? Às vezes tá aquela lista de aviso. Não faça isso, não faça aquilo, não faça não sei o quê. Tu lê os 2 primeiro, tu não lê mais, gente. É muito difícil, tá? Isso é humano. Então, coisas claras e limpas. Um aviso, né? Ou lugares diferentes. Bota não faça isso aqui. Daqui a 2 metros, tu bota não faça aquilo. Porque quando eu passar lá, eu vou ler. Se tiver tudo junto, tu não lê, tá? Visualmente, é excesso de informação, tá? Verificar as latas de lixo, estão colocadas nos lugares mais apropriados, demarcação, mas aí já é bem no aspecto limpeza mesmo, tá? Aí já não nos interessa tanto. Passos, né, para o cumprimento, então, desse terceiro F. Fazer uma limpeza inicial da área de trabalho e de equipamento, encontrar formas de manter limpo, tá? Não adianta só eu querer que mantenha limpo sem proporcionar essa facilidade, tá? Por exemplo, eu tenho um latão de lixo lá, tá? Daqui a 5 metros. Só que aqui fica uma bancada e eu fico cortando materiais. Então, eu corto um pouquinho, vou lá e boto no lixo. Corto um pouquinho, boto no lixo. Não, então bota uma lixeira menor, perto, onde eu possa botar esse material. Às vezes eu quero unificar, botar um único lixo, está muito longe. E aí tu acaba não recolhendo. Então, bota mais bem posicionado, não precisa encher, né? Mas se eu estou de um lado aqui, posso dividir o meu setor com o setor do lado, a minha mesa com a mesa do lado, para cada um ter essa lixeira, né? Mas unificar, às vezes, deixa tão difícil que acaba se acumulando no chão, em cima dos locais, né? E a gente acaba fazendo isso, né? Quando
quando se tem lixo, não tem onde largar, às vezes essa parte não, né? A gente faz, não. Isso a gente não faz, tá? Mas algumas pessoas fazem. Às vezes tem um lixo, né? E elas passam muito tempo caminhando e não tem lixo e joga aquilo ali no chão. Tem lixeiras equidistantes, né? Já se tem essa dificuldade de fazer, né? Do não jogar no chão, tá? Então, é uma forma de proporcionar à pessoa a limpeza. Fazer com que a limpeza seja parte do trabalho diário dos colaboradores, tá? Não chegar lá no final do dia e, ó, essa bancada está suja, a outra está suja. E sim, durante o dia, também é uma adaptação, ó, já está fazendo, já vai botando lixo, já vai organizando, já vai limpando. Ter rotina, tá? Antes e depois, exemplos de uma limpeza de uma mesa, por exemplo, né? Só o que é essencial, todos aqueles aspectos ali pessoais, muito foi tirado, tá? De uma forma bem extrema, tá? Porque reparem que as imagens são bem antigas. E encontrar uma forma de manter limpo, né? Não adianta só fazer uma grande limpeza e depois não manter, aquilo ali vai chegar no mesmo nível de desorganização e sujeira que estava antes, tá? Manter um cronograma de limpeza. E, né, fazer 3 exercícios de atividade: limpar, inspecionar e marcar situações anormais, tá? Aí já é de um âmbito mais empresarial, tá, gente? Quando tem essa tendência a não se manter limpo, acaba se fazendo necessário, né, a inspeção, então é alguém te incomodando ali para fazer, né? E depois a marcação de situações anormais, que é a repressão, né? Caso eu esteja avisando e ainda assim não foi feito, né? A repressão da pessoa, do local que não está sendo mantido limpo. Algumas limpezas são no sentido, tá, de operacional, mecânico, então posso ter planilhas, né, verificar etiquetas vermelhas. O que são as etiquetas vermelhas? Né, aquilo que não está no local, né? Qualquer um pode fazer uma etiqueta vermelha. O Cristiano ali trabalha e reparou que faz muito tempo que não usa aquela ferramenta, né, que está ali ocupando espaço. Poxa, nunca usa. Então, ele pode botar uma etiqueta vermelha. Essa aqui não se usa. E aí tem ali o, né, de quanto tempo se usa. Olha, se usa a cada 2 meses, 3 meses. E tem que ter alguém responsável por fazer essa recolha, né? Tudo que veio etiquetado, retirar e reposicionar. Ó, Cristiano disse que se usa uma vez por mês, então vou guardar no depósito aqui próximo, né? Ah, o Cristiano disse que usa uma vez por ano, só tá aqui. Não, então vou largar lá longe, né? Porque eu não uso tão fácil. Troca de filtros de ar-condicionado, aplicar óleo lubrificantes, tudo de formas de tabelas, tá? O 5S, ele implica muito nessa parte de tabelas, porque é mais fácil da gente se encontrar do que descritivo. Objetivo: melhorar e humanizar as condições de trabalho, né? Eliminar acidentes de trabalho, facilitar a inspeção de equipamentos, acabar com os desperdícios e melhorar a qualidade do trabalho. Reflexão: o que fazer, então, para botar em prática o S de limpeza? Podemos nos orgulhar de levantar visitantes a qualquer lugar, né? Maior equilíbrio físico e mensal, quando as coisas estão organizadas. Evitamos desperdício de matéria-prima, quando a gente sabe onde está tudo e na quantidade que temos e bem estocado, né? Temos menos riscos de doenças e acidentes. Boa impressão da área ao cliente interno e externo. Ambiente sem sujeira, mais agradável de se trabalhar. E leva uma satisfação e satisfação, tá? Isso é de forma bem natural também. Quando a gente chega em um lugar, né, um escritório, uma oficina bem organizada e limpa, aquilo ali dá uma satisfação interna, é automático. Quando chega numa oficina que é uma bagunça, né, aquilo ali mexe com o emocional do indivíduo, tá? Isso é natural, não tem como. 4S é manter os 3 S. É uma forma de inspeção e fazer com que aquilo ali vire uma rotina, tá? Como a gente falou lá no início, é tudo simples, tá? Mas tem que implementar na rotina. Isso não é fácil. A ideia do que fazer pode ser simples, mas adaptar a rotina das pessoas não é fácil. Então, tem que ter toda uma parte envolvida, tá? Com essa integração, tá? Com essa adaptação. Não basta só eu querer lá fazer, explicar para o funcionário como é que vai ser. Diz, bom, aí deixar por conta, né? Tem que ter alguém que inspecione, tem que ter alguém que relate, ó, no setor A está difícil de manter essa parte, aquela parte,
tá? Tá difícil manter a organização, ou a limpeza, ou as ferramentas, ou o equipamento, tá? Porque não vai mudar, as pessoas não vão mudar os seus hábitos da noite para o dia, né? E eu preciso adaptar elas. Então, tem que ter essa parte, né, que faz a conexão, respeitar os 3S e tentar, né, encaixar na rotina das pessoas até que elas estejam adaptadas. Então, melhorar continuamente, né, para os censos anteriores, não retrocedam, né, a gente sempre melhorando aos pouquinhos, mas não deixar retroceder. Ou seja, é a prevenção de condições prejudiciais, né, à qualidade de vida. Ter os 3S anteriores implantados, né, repetir sempre as regras anteriores, não ficar improvisando, manter um padrão. Eliminar fontes de perigo, promover a melhoria do local de trabalho, tá? Manter excelentes condições de higiene física e das dependências comum a todo, tá? Esse 3S já é do âmbito mais empresarial, tá, gente? É difícil implementar. Então, para que as pessoas que trabalham se adaptem com aquilo, normalmente a empresa tem que entrar com algum benefício, sabe? Algo a agregar para também ter uma motivação, né? Então, vamos manter organizado, mas ela tem que proporcionar algo para que seja mútua, né? Essa colaboração, então. Fazer alguma melhoria, né? O setor a gente vai implementar, banheiro ficava muito longe, botar um banheiro mais próximo, às vezes é bem longe mesmo, né? Uma pequena cozinha, ou uma salinha de café, ou uma pequena salinha de descanso, para ajudar aquela parte de organização, tá? São duas vias, né? E a gente sempre tem essa impressão, né? De quando a gente está fazendo algo por alguém, no caso a empresa, nada volta em troca, a gente se sente, né? Um pouco, qual é o termo? Me fugiu. Desvalorizado quando a gente faz algo a mais, porque o trabalho vocês já faziam. Aí está implantando algo novo que é para dar um pouquinho mais de trabalho, né? Tudo que está se implantando vai tirar vocês da zona de conforto, então tem que vir algo em troca, digamos assim. Essa instrução, né, de manutenção de limpeza também é um cronograma ali, né, de coisas que têm que ser feitas, né, e o período em que elas devem ser efetuadas, né, junto com o nome de quem efetua. Então, tem uma lista ali, né, de coisas de manutenção e limpeza que tem que ser feita, tá? A frequência, uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por mês, tá? E depois, cada um desses itens pode ter, né, uma página própria, ó, para fazer tal verificação, né, tem ali a ordem que deve ser feita, tá? E é sempre importante ter a frequência e quem fez, tá? Porque quem fez, tá? Não é para achar o culpado quando algum equipamento estragou, não foi bem feito. Não, não é isso, tá? É porque se acontece algum dano, tem aquela pessoa para ter um histórico do que estava acontecendo, tá? Reflexão. Qual a importância da padronização, então, desse terceiro S, né? É a manutenção de áreas comuns sempre em bom estado, melhoria da qualidade, melhoria da produtividade e mais segurança do trabalho. Por último, mas não importante, o 5S. O que é o 5S? Né? Tornar um hábito de vida, que é a parte, acho que, mais difícil, né? Às vezes a gente quer fazer, mas é um hábito que vai ser introduzido. Então, às vezes, não acontece na rapidez com que a gente quer, né? Isso até quando a gente quer criar hábitos próprios, né? Eu quero passar a fazer isso no meu dia. Às vezes passa despercebido, tu não fez. Às vezes, há um exemplo bem comum, nada a ver com a indústria, né? Mas, às vezes, quando vocês têm que tomar um medicamento, não acontece de um horário ou de um dia esquecer? Pô, vocês fizeram por mal? Não, né? Vocês estão tomando medicamento é para melhorar, mas vocês não têm o hábito de tomar aquilo ali todos os dias sempre. Então, naquele período que está acontecendo essa introdução, às vezes passa despercebido, esquece, né? Ou foi até algum lugar e lembrou do horário. Até tu lembrou do horário, mas tu não está em casa, então não está com ele, tá? É algo natural essa mudança de hábitos, tá? Fazer o programa 5S, então, um hábito, né, de vida, é algo que é difícil de se implantar, tá? O ideal é que, além das ideias que tenham, né, cursos, palestras,
palestras, tá? Porque se entende que quando tu faz aquilo ali só no ambiente de trabalho, é mais difícil, tá? Tenta mudar o indivíduo como um todo, deixar ele mais organizado, tá? Na sua vida, então, ele está organizando suas gavetas, seu armário, seus equipamentos ali na empresa de um jeito, é provável que em casa ele vá criar os mesmos hábitos. É difícil a gente se comportar de maneiras diferentes, né? A empresa eu sou super organizado e em casa eu sou muito bagunceiro. É muito difícil, é um hábito que a gente muda como um todo, né? Claro que são aspectos diferentes, né? São coisas, né? Para algumas coisas a gente é organizada, para outras nem tanto, tá? O programa 5S é um processo permanente, né? Capaz de mudar nosso caráter, né? Muda como um todo, por isso não é fácil a adaptação. Nossas atitudes, nossos valores. Portanto, né? Sua manutenção é a base para a constância. Então, tá sempre empregando, sempre conversando sobre. Lembrando que o objetivo principal do 5S é a constância e a constante evolução. É a crença de que sempre é possível se fazer melhor, né? E estar sempre pronto, né, para melhorar também. Benefícios, né, do 5S: cumprimento de procedimentos operacionais padrão, autoanálise em busca do aperfeiçoamento, né? Porque o 5S não busca só que tu siga aqueles passos, mas também que tu interaja com eles, né? Que tu ajude a melhorar, tá? Incentivando a capacidade criativa, né? Foi criado de um jeito, né? Mas vocês que trabalham todo dia com aquilo lá, posicionar as ferramentas desse jeito, mas tá difícil para a gente, ou seria mais interessante dessa parte. Então, a comunicação de vocês, tá? As ideias de vocês, que principalmente atuam de forma direta, é muito importante, tá? Porque aquilo ali vai fazer o quê? Melhorar. Então, não basta só alguém pensar em todo o programa, né? Sem essa opinião daqueles que operam, tá? Então, essa comunicação é muito importante para a melhoria, né? Não só da empresa, mas também, o desenho está acomodado assim, tá difícil para vocês todo dia, né? Pegarem aquelas ferramentas que não ficaram bem posicionadas. Então, a troca vai ser bom para o processo também, né? Para o colaborador, né? Operar de fato, desenvolver o espírito de equipe também. Esse é só uma planilha, tá? Um exemplo de etapas de 5S, tá? Basicamente, pessoal, cada etapa, quando se implanta, tá? Isso leva um tempo, não vai se aplicar o 5S, tá? Normalmente se faz um sistema de 4 semanas. Uma semana faz o sistema de 1S, outra semana faz o sistema de o segundo S, a terceira semana o terceiro S, depois o quarto S, tá? E o respeitar, né? Isso já não precisa implementar porque é como um todo, mas tem que ser feito por etapas, tá? E depende do setor, depende do produto, depende do serviço. Às vezes, né, eliminar o que está em excesso é mais difícil, leva mais tempo, então estende, né? Fica 2 semanas no eliminar. Às vezes, arrumar pela quantidade de material, ferramentas, utensílios que eu tenho, leva mais tempo, tá? Então, isso acaba, a implantação é de forma individual, né? Com o tamanho da empresa, quais são os princípios, tipo de produto, como funciona o processo, tá? Então, vai sendo por partes. Aqui um checklist, né, para auditar o 5S também, né, que vai ter ali os itens, mais ou menos o que eu tenho que fazer, né, sempre com frequência, sempre com quem está fazendo o 5S, tá? Identificação, né, dos postos ali de quem está acomodado em cada lugar. Às vezes eu preciso, além da inscrição do colaborador que ele está fazendo, mas do posicionamento, né? Também posso fazer um list disso. Às vezes as equipes mudam de postos. Como um todo, pessoal, esse é o 5S, né? É o que a gente falou. A teoria é relativamente simples, limpa, né? Mas a prática é um pouquinho mais difícil. A implementação é a parte difícil. Mas a teoria dela é esta, tá? Acho que vocês entenderam bem. Alguns já utilizam aí na empresa. Outros é possível que comecem a utilizar, tá? Dúvidas, pessoal, ou algum comentário?
Professora, nada. o trabalho a senhora vai mandar por PDF para nós? Vou mandar lá para o grupo por PDF. Vou mandar amanhã que eu estou terminando de formular. E eu quero primeiro Tá, colocar as ok. aulas de vocês no YouTube, tá? Caso alguém queira olhar, precise, tá? Agora, no final da aula, eu já vou postar todas lá. E vou terminar. E amanhã eu vou mandar o trabalho de vocês, tá? Vou mandar em PDF, tá? Lá no nosso grupo. Aí eu boto a data direitinho da entrega, mas já aviso para vocês que até o final do dia de terça-feira. Tá? Ia ser segunda-feira, mas como nós atrasamos uma aula, né, que não teve, então vai ter mais um dia aí, não vão ficar com menos dias por causa do meu imprevisto. E aí fica para terça-feira no final do dia. Vai ser teórico, tá? Porque essa segunda parte que a gente viu é toda teórica, tá? Pessoal, sobre as minhas questões, tá? Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos a minha didática ali na primeira prova, tá? Mas eu quero que vocês falem todas as questões, tá? Não precisa de textão, tá? Uma folha de escrita, tá? Principalmente o que está escrito nos slides. É óbvio que a prova é teórica, né? Todas as respostas, digamos assim, vai estar nos slides, tá? Mas não percam o meu e os vossos tempos aí, escrevendo tudo que está lá nos slides, tá? Eu prefiro que vocês escrevam de uma forma bem mais direta e com as palavras de vocês em 2, 3 linhas, tá? Não é do meu perfil fazer questões quilométricas que vocês precisem discursar 2 páginas aí, tá? Em geral, são questões bem diretas e eu prefiro que vocês falem com as palavras de vocês, tá? Aquelas 2 questões que teve na outra prova ali, que era uma situação hipotética, tá? As que mais ou menos não deram certo, que era uma enrolação, uma coisa, nananã, tinha 6 linhas, meia página, tá? A maioria que foi bem direta era 2 linhas, teve gente que escreveu ali em 2 linhas, 3 linhas no máximo, com um exemplo, teve exemplos muito diferentes, muito interessantes, bem curtos e bem diretos, tá? Claro que às vezes é de um perfil, escrever um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, né, em vez de copiarem, estão em dúvida naquela questão, dá uma lida no slide, tá? Pensa sobre isso e repassa. Não perca o trabalho de ficar escrevendo tudo, um monte de coisa, tá? Porque o intuito não é esse, tá? E caso dê algumas dúvidas aí, vão me mandando mensagem lá que eu vou respondendo vocês também. Certo, pessoal? Certo. Ok. Então tá, pessoal. Amanhã eu vou mandar o trabalho para vocês, com a descrição lá certinha, tá? Foi um prazer conhecê-los. Provavelmente teremos oportunidade de nos ver novamente em outras disciplinas. Espero que presenciais possível, o mais cedo possível. E eu ia dizer bom final de semana, mas hoje é quinta-feira, sempre acaba na sexta-feira. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.